Quando o raio-x de quadril vem com uma imagem ruim, que a pelve está mal posicionada, o que a gente faz? Primeiro, que eu acho que não tem nada mais chato do que solicitar um exame para um paciente e esse exame vir mal feito e o paciente ter que ir lá e repetir esse exame. Isso faz com que o nosso trabalho seja atrasado, com que o paciente perca tempo, perca dinheiro, com que ele seja exposto mais uma vez à radiação, porque se o exame vier com uma posição errada de pelve, a gente não vai poder utilizar ele para fazer nenhum tipo de diagnóstico, não vamos conseguir medir porcentagem de migração, justamente porque pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Para evitar que a gente tenha um resultado falso positivo ou falso negativo, existem algumas diretrizes que nos dão um posicionamento adequado para realizar o exame. Eu vou trazer aqui o exemplo das diretrizes australianas de vigilância do quadril, que dão essa orientação quanto ao posicionamento do paciente durante o exame de imagem. Então, em primeiro lugar, o que eles trazem? Vou deixar essa imagem aqui para a gente visualizar melhor. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, com o quadril na posição neutra, nem abduzido nem aduzido, a posição tem que ser neutra, com a coluna lombar encostando na maca. Se for necessário, a gente pode colocar algumas almofadas, algumas coisas para posicionar melhor essa coluna lombar, porque às vezes o paciente pode ter um encurtamento muscular, uma deformidade, então a gente posiciona, coloca almofadas embaixo dos pés para poder posicionar essa coluna. Joelhos apontando para cima, pés apontando para cima. Então, esse é o posicionamento mais adequado para a realização do exame do raio-x de quadril. Esse é o posicionamento mais adequado para realizar o exame e é aquele que mais vai garantir uma imagem adequada para realizar o cálculo de porcentagem de migração. Quando nós temos uma pelve que está mal posicionada ou um quadril que está abduzido, nós podemos ter um falso negativo, ou seja, quando eu tenho uma abdução do quadril, a abdução faz com que a cabeça femoral seja melhor posicionada no acetábulo. Então, se ela estava aqui em posição neutra, com uma parte dela deslocada, quando eu faço uma abdução, eu posso trazer essa cabeça femoral para dentro do acetábulo, e aí eu vou ter um falso negativo. Ou então, quando eu faço uma adução extrema, eu posso ter um falso positivo, ou seja, em posição neutra, a cabeça femoral está coberta pelo acetábulo, mas se eu faço uma adução, eu posso ter uma descobertura pelo movimento aqui simplesmente, e isso vai me dar um falso positivo. E infelizmente, isso acontece muito. Os pacientes trazem exames muito mal feitos, em que eles estavam muito mal posicionados. E aí, nós, eu, você, fisioterapeuta, não podemos aceitar esse exame, porque se o paciente tem um falso negativo, ou seja, se ele está em abdução e a cabeça femoral está acoplada no acetábulo simplesmente por estar nessa posição, eu posso não detectar esse deslocamento que pode existir aqui. E aí talvez eu não vá fazer uma orientação domiciliar para colocar em pé mais tempo, para evitar que esse deslocamento continue progredindo. Ou então talvez seja o momento de encaminhar esse paciente para o ortopedista, mas como deu um falso negativo, eu talvez não vou fazer esse encaminhamento. Então é muito importante que o raio-x venha com qualidade. E se vier mal posicionado, infelizmente vocês têm que explicar para o paciente que ele vai precisar repetir esse exame para que a gente possa avaliar com mais qualidade o raio-x. Então não vai ter outro jeito. E aí a minha dica é que a gente passe uma orientação. Pega essa imagem aqui, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link para vocês acessar as diretrizes de vigilância e pegar essas orientações. E a minha dica é que vocês façam um documento simples e deem para o paciente para que ele leve junto no dia do exame. E que nesse documento tenham essas orientações em relação ao posicionamento. Isso vai garantir, ou vai pelo menos diminuir as chances de que esse exame venha mal feito.
Se você tiver alguma dúvida em relação ao posicionamento durante o raio-x de quadril, deixa aqui nos comentários e principalmente, não aceite exames que não tiverem uma boa qualidade.